Estamos juntos aqui, mais uma terça-feira. Ariane, começar falando contigo sobre a arrecadação, né? Era muito aguardado pelo mercado financeiro por conta justamente de todo o cenário fiscal que a gente está enfrentando, todos os debates, as discussões sobre a trajetória das receitas e das despesas do governo. A gente vê que o governo segue com uma característica bastante forte arrecadatória, superando projeções, superando as previsões do mercado, batendo recordes atrás de recordes. Queria entender um pouco da sua visão. É suficiente, está sendo suficiente bater esses recordes, mas a gente precisa de alguns outros ajustes. Na sua percepção, é sustentável? A gente conseguirá ter ainda mais arrecadações recordes ou o governo vai ter, inevitavelmente, de fazer ajustes, de fazer movimentos, né, para gastar menos e aí sim poder ter um choque fiscal que possa trazer algum tipo de percepção melhor para o mercado financeiro? Exatamente, Felipe. A leitura é que não é ainda satisfatório, né, o nível de arrecadação, ou seja, suficiente, dado o tamanho dos gastos que a gente tem e que cresce inercialmente ano após ano. Né? A preocupação não é nem mais o ano de 2024, né, porque a LDO ela tem que ser cumprida, executada, e a gente sabe, né, o repasse disso para 2025, que agora é a tratativa, inclusive essa semana em Brasília, o principal tema foi, né, uma tentativa de colocação da PEC sobre a revisão dos gastos com educação e saúde e, né, o deputado que apresentou já foi brifado que não há espaço para nenhuma tratativa como essa por conta que a necessidade nesse momento é a aprovação da LDO de 2025, com, obviamente, essa expectativa do que será apresentado no dia 28 pelo Haddad e pela Tebet sobre o controle de gastos que vão compor essa LDO e também as pautas da reforma tributária que precisa ter andamento, né? Então, isso mostra que, por mais que a gente tenha esse mês, que é o melhor da série histórica para a medição de setembro, ainda assim não o suficiente para o tamanho, né, da contraparte que a gente tem, que são as obrigações para ser cumpridas. No entanto, essa arrecadação, ela ajuda, né, ela colabora para essa melhoria, para afastar um pouco a aversão a risco do mercado e dar um dia de respiro para o dólar, para os juros, né, que a gente está vendo o mercado pressionar bastante fiscal por esses dois vetores, por essas duas variáveis, né? Então, a arrecadação de hoje, como você bem pontuou, ela veio de combustível, que foi a questão do PIS/COFINS sobre esse setor, mas a gente também teve a colaboração ali, né, uma arrecadação expressiva por conta de tributação de bens no exterior e investimentos, que é a lei de 2023. Então, a gente começa a ver uma efetividade de algumas medidas que foram colocadas e que já está trazendo um certo resultado, via, né, obviamente, imposto, arrecadação. E a gente também teve a questão de uma balança comercial melhor, a questão do dólar, né, que acaba corroborando também para a gente ter essa medição também melhorada, né, do mesmo jeito que ele contamina inflação, toda a cadeia produtiva. Do outro lado, a gente tem uma tributação advinda ali, né, dessa depreciação do dólar, do real, perdão, que também ajudou. Então, a gente vê dessas pontas, dessas vias, né, essa melhora da arrecadação. O mercado estava um pouco cético, na verdade, a mediana ficou um pouco abaixo do dado de agosto e fomos surpreendidos ali, acho que de forma bem significativa, né? E deve continuar, Felipe, se a gente tiver a mesma conjuntura para os próximos meses, uma inflação ainda alta, que é o cenário, eu acho que base da maioria, e também a continuidade de crescimento, né? Que são as principais variáveis que trazem arrecadação para o orçamento. E se realmente se concretizar, a gente deve ter meses melhores ali e que vão ajudar, obviamente, a afastar um pouco a aversão a risco do mercado, mas não acabar ou inverter essa tendência um pouco mais pessimista que a gente está carregando o ano todo, porque, de fato, ela não resolve o fiscal, mas ela ajuda. Pois é. Ariane, e a gente está tentando até precificar, né, e colocar numa balança ali o que é problema nosso, o que acaba sendo problema
lá de fora? Porque a gente tem batido na tecla do fiscal e a gente comenta aqui praticamente toda semana, todo mundo falando tem que fazer o ajuste do gasto. Ontem mesmo o Campos Neto falou sobre isso, né, que o juro vai continuar alto se não fizer um choque fiscal, se não fizer um ajuste mais forte. Enfim, é sabido e notório que precisa desse ajuste. Mas a gente vê uma deterioração também, principalmente no câmbio, principalmente num movimento de juro futuro vindo lá de fora, eventos externos, né? Na sua percepção, como que tá, né, essa situação? A gente consegue colocar mais peso para o nosso cenário doméstico, mais peso para o cenário lá de fora, com as treasuries subindo, com as incertezas eleitorais americanas? Como que tá, na sua visão, esse peso, esse balanço do nosso problema interno, dos ventos externos que também não estão soprando favoravelmente no nosso mercado? E podemos dizer que o assunto é praticamente o mesmo, né? Nessa manhã a gente iniciou ali com um noticiário muito forte em relação às eleições dos Estados Unidos. Eu acho que pegou mais tração agora como ponto de volatilidade para o mercado e, de fato, batendo mais no dólar, que essa questão do Trump, né? Está subindo ali nas pesquisas com maior intenção de voto e, aparentemente, o plano de governo do Trump, né? As medidas apresentadas e defendidas por ele, teria um impacto fiscal maior do que a Kamala, né? E por conta disso, o mercado acordou de novo, né? Mais cético no dia de hoje por conta dessa questão das eleições e do risco fiscal, que também já está sendo projetado de forma aumentada. Eu gosto de dizer que a diferença da gente para os Estados Unidos é que a gente já entrou no olho do furacão há um bom tempo, né? Como acontece com inflação, parece que o Brasil sempre antecipa esses momentos. Como se a gente tivesse um ano à frente, né, do problema. E agora tratando, né, essa dificuldade, mas que não é de hoje, né? E também é um ponto que difere dos Estados Unidos, né? Para eles, ainda que passado por alguns momentos históricos também com problema de fiscal, mas tem mais espaço, né, e mais ferramentas para conseguir resolver de uma forma mais suave, ou seja, que não tenha um impacto muito direcional para a economia. Aqui no Brasil, não, né? Primeiro, por ser um país emergente, um cenário um pouco mais sensível, a gente vem carregando sem nenhuma melhoria desse fiscal há anos, né? Então, na verdade, a gente tem um problema potencializado sem solução alguma. Lá, o que trouxe essa dificuldade de fiscal foi a pandemia, as medidas que foram implementadas, né? E o tamanho do orçamento, que a gente também não tem nem como comparar pelo tamanho, né, da economia de uma para outra. O investimento lá também, as medidas são feitas de forma diferente, como a questão da segurança, que é muito defendido e a própria população em geral defende, né, esse investimento enorme, né, nessa questão que eles não conseguem tirar. Então eles têm agora, né, nesse momento, pouco espaço com as outras obrigações e que está sendo o desafio. Então, o mercado está muito mais pessimista que as próprias autarquias americanas sobre o tema em relação a essas medidas, mas ainda eles não chegaram lá, né? Então, a gente tem esse impacto por antecipação, que é o impacto de expectativa, mas aqui no Brasil a gente passa por um impacto do fato, né, que é o que já está ocorrendo, as medições que a gente tem, essa preocupação do fechamento 2024 fora da meta e o que vai ser, né, essa crescente para 2025, que o mercado entende de uma forma muito piorada, né. Começamos já o ano, também gosto sempre de lembrar, que o mercado já, desde sempre, precifica esse fiscal pior. E também por isso que dá esse gostinho da gente estar melhor, viu, Felipe? Porque todo dado vem melhor das projeções muito ruins que o próprio mercado colocou. E quando o Campos Neto ele vem, né, nas suas falas e ele evidencia a questão de um juros mais altos por conta de fiscal, ele está dizendo, de fato, da desancoragem das expectativas. Quanto mais o mercado tiver essa sensação de que o fiscal só piora, vai cobrar o prêmio na curva, que é o que a gente está vendo. Mesmo em dias de arrefecimento dos treasuries, né, dos títulos americanos lá fora, ainda assim o DI ou fecha misto ou fecha buscando o preço anterior, né? Mostra que o mercado não está querendo dar um passo para trás em relação ao assunto de fiscal.